Fala meus amigos, tudo bem? Hoje a resenha é do livro Factfulness de Hans Rosling. É um médico sueco, né, muito conhecido aí por causas humanitárias, que escreveu esse livro juntamente com o seu filho e a sua nora, tá? E esse livro foi indicado por ninguém menos que Bill Gates. Então, se somente isso já não é suficiente para você comprar esse livro agora e começar a ler, assiste esse vídeo aqui que a gente vai conversar sobre o que eu achei depois da leitura. Bem, queria começar mostrando aqui a capa para vocês. O título do livro, tanto na versão em inglês quanto na versão traduzida, é o mesmo. Basicamente, a diagramação, tudo isso é bem padrão, bem legal. Acho que nada a falar sobre isso, né? Um livro tranquilo de ler, uma linguagem muito boa. Olha, uma das coisas que mais me chama a atenção logo no início é o fato de que o Hans conta que o grande sonho dele desde criança era aprender como engolir espadas. E aí ele mostra que durante vários anos da vida dele ele foi tentando até que depois de adulto ele consegue finalmente aprender a técnica para engolir espadas. E aí depois dessa história de engolir espadas, o livro já começa com um questionário com 13 perguntas, por exemplo, percentual de pobreza, percentual de população dividido por continente, questões migratórias, questões de saúde básica, vacinação, esse tipo de coisa. Ou seja, são perguntas macro, perguntas essenciais que teoricamente todo mundo deveria saber. E aí tem esse pequeno questionário inicial aí para a gente avaliar, por assim dizer, como é que está o seu conhecimento nesses temas. 10 questões eu acertei só 3. Isso mesmo, eu errei 10 questões. E olha que eu vou confessar para vocês que eu achava que eu iria acertar a grande maioria. Mas efetivamente só acertei 3. Inclusive uma das que eu acertei foi sobre aquecimento global, que é uma coisa que praticamente todo mundo está acertando hoje em dia, porque só se fala nisso. Mas várias questões relacionadas à população mundial, a questões de vacinação, a questões de educação de crianças e tal, eu acabei errando. E aí logo depois desse questionário, o livro explica que na verdade é comum que a grande maioria das pessoas no mundo errem praticamente todas as questões. Isso aí te faz sentir, me fez sentir talvez um pouco menos culpado. E aí o próprio autor mostra que ele fez um experimento onde ele coloca chimpanzés para responder as questões aleatoriamente. E, por incrível que pareça, os chimpanzés acertaram mais questões que a grande maioria das pessoas no mundo, inclusive pessoas que têm um nível de educação muito alto. Então o autor ele começou a refletir a motivação, por que a nossa visão de mundo ela é tão errada assim? O que é que nos faz ser tão ignorantes a ponto de errar perguntas que são perguntas globais, perguntas que na prática todo mundo deveria saber? O livro então começa a detalhar alguns motivos pelos quais a gente continua a pensar de forma tão distorcida. E um dos principais motivos é a nossa necessidade como seres humanos de sempre dividir as coisas em dois extremos. E aí alguns exemplos que é muito claro é a nossa divisão que a gente faz, por exemplo, entre ricos e pobres, entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? Ou entre Oriente e Ocidente. Então o autor começa a mostrar que esse tipo de divisão, quando a gente vai analisar dados e a gente leva as questões entre dois extremos, isso começa a inconscientemente nos fazer pensar de uma forma errada. Um exemplo que é citado é de mortalidade infantil. Quando o autor fez a pesquisa sobre mortalidade infantil com diversas pessoas de diversos países, todos tenderam a pensar que os países mais pobres têm altos índices de mortalidade infantil, quando na verdade da década de 60 para cá, mais de 90% aí, das crianças que nascem, independentemente se elas estão em países ricos ou pobres, elas caíram drasticamente a questão de mortalidade. Então, na prática, a gente vem melhorando ao longo dos anos demais nessa questão. Outro ponto interessantíssimo, que inclusive eu errei também, é relacionado à quantidade de população que vive em países de baixa renda. Quando ele pergunta em diversos países, para diversos públicos escolarizados e tudo mais, qual é a porcentagem de pessoas que vivem em países de baixa renda, a grande maioria das pessoas, inclusive eu, responderam que em média 50% da população mundial vive em países de baixa renda, quando na verdade é em torno de 9% apenas.
Então a gente tem essa visão de que as pessoas, que muita gente vive em países pobres, por assim dizer. E aí o autor mostra, o livro mostra que, na verdade, a grande maioria da população vive ali na classe média, vive em países que nem são tão pobres e nem são tão ricos. Em 2016, 10% dos brasileiros concentravam 41% de toda a renda, de todo o dinheiro que circula no Brasil. Quando a gente vê isso, eu inclusive quando li isso aí, eu sempre fico alarmado, né? Naturalmente a gente fica alarmado e a gente já tem a reação de falar assim, caramba, como o país é desigual. O que o autor fala, entretanto, é o seguinte, que a gente tem que ver historicamente e dividir isso em mais níveis. Ou seja, ao invés de só dividir rico versus pobre, colocar vários níveis ali subcategorizados. Então o que foi que ele fez? Ele dividiu o país em 4 níveis, o nível 1, 2, 3 e 4 de renda, onde o nível 1 é o nível mais baixo, onde a pessoa não tem nem onde pisar, não tem um chinelo, não tem um balde para carregar água, não tem água potável, e aí vai crescendo ali até chegar no nível 4, que é o nível aí da classe média alta, por aí. Então o que foi que ele fez? Ele pegou esses mesmos dados do Brasil, tá? E olhou historicamente, percebeu o seguinte, que há 30, 40, 50 anos atrás a gente tinha muita gente no nível 1 e 2 de pobreza. E na verdade o que aconteceu é que esse pessoal foi migrando ao longo dos anos para os níveis 2, 3 e muita gente migrou aí para o nível 4. Ou seja, é claro que o Brasil ele é desigual, mas a gente tem que analisar também essa evolução histórica. Então, antes de criar qualquer tipo de alarmismo, a gente tem que ver o que vem dando certo. Então, é claro que o país, de uma certa forma, evoluiu. Quando a gente olha para trás, quando a gente fala dos nossos pais, dos nossos avós, antigamente tinha muito mais pobreza. O livro acaba trazendo para nós uma reflexão muito importante, que é uma reflexão do tipo, será que realmente o mundo está tão ruim? Será que a gente não está, de uma certa forma, aumentando, né, exponencialmente as coisas ruins que acontecem? E aí, Factfulness traz um paralelo com a questão das notícias, da própria mídia. É comum e é natural que a mídia só traga notícia de tragédia, de problemas naturais, tragédias naturais, problemas econômicos. Por quê? Porque a tragédia, naturalmente, ela atrai a audiência. E inconscientemente, todo dia quando a gente vai ouvindo notícia de tragédia, coisas ruins que acontecem, a gente tende a achar que o mundo tá uma merda e que vai piorar. Então, o que o livro nos ajuda a refletir é se realmente tá ruim do jeito que a gente acha que tá, versus o tanto de coisa boa que aconteceu e o tanto de coisa que evoluiu de uns tempos para cá. Então, isso foi muito interessante, eu te falo porque eu li e eu passei a refletir efetivamente que muita coisa melhorou. Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha para o mundo de uma forma geral, muita coisa melhorou, né? Muita gente hoje tem um mínimo de vacinação, de saúde, aviões caem menos hoje do que caíam antes, então existem diversas coisas que o mundo melhorou demais e que o autor traz com dados, né, com dados mesmo para comprovar que isso melhorou, mostrando que a notícia boa, ela nem sempre sai no jornal, ela nem sempre sai na revista, ela nem sempre sai na mídia. E que é natural que a gente passe a focar muito nas coisas ruins. Por exemplo, eu não sabia que nos últimos 20 anos a população mundial que vive na extrema pobreza caiu pela metade. Inclusive eu errei essa questão. Você sabia disso? Eu não sabia. Então é um dado que dificilmente a gente vê saindo no jornal, a gente vê tragédia. Quer outro dado interessantíssimo? Em 2016, de 40 milhões de voos comerciais, apenas 10 resultaram em acidentes graves. Isso quer dizer que a chance de um avião cair é baixíssima. Com certeza você já ouviu isso, mas na prática, toda vida que a gente vai viajar, a gente fica pensando naquela, putz, será que esse avião aqui que eu tô, vai acontecer alguma coisa? Então, é sempre interessante, é sempre importante a gente ver o todo. Por quê? Porque você não vê notícia dizendo que o voo de São Paulo para Fortaleza aconteceu tudo ok. Você vê notícia de acidente.
E aí, naturalmente, a gente começa a achar que o acidente é normal, quando na verdade, às vezes, o acidente não é normal quando a gente olha o todo. Então, Factfulness nos faz entender cada vez mais como pensar criticamente, como absorver as notícias que a gente escuta, que a gente lê todo dia, e como saber separar o joio do trigo. Tem uma história muito emblemática no livro. O Hans é médico e aí ele viajou durante praticamente a vida dele toda por diversos países mais pobres ou mais ricos, enfim. E aí ele levou alguns alunos da faculdade de medicina lá da Suécia para visitar um país pobre na África. Salvo engano, Zimbábue, Congo, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora o país exatamente. Mas aí eles foram no hospital público e quando eles chegaram no hospital, as paredes elas não tinham pintura. E aí todo mundo, os alunos, passaram a achar que aquilo era por conta de falta de verba, por falta de dinheiro, né? Quando a administradora do hospital ouviu os alunos conversando sobre aquilo, ela explicou, olha, na verdade a gente não pinta essas paredes que a gente não quer. Por quê? Porque a gente tem recursos limitados e se a gente não pintar as paredes, a gente evita que os ricos aqui do país venham no hospital, façam várias exigências aqui para o hospital público e eles acabem tomando o lugar de uma pessoa que não tem condições nenhuma de pagar por um atendimento público. Então foi uma forma deles dividirem ali meio que o público. Por quê? Porque eles tinham recursos escassos. Então o livro, de uma certa forma, nos faz refletir também sobre diversos preconceitos que a gente tem. Às vezes a gente tira conclusões precipitadas em cima de situações que a gente não tem costume ou que a gente não vivenciou. O livro acaba nos ajudando a entender melhor como evitar preconceitos e generalizações. Assim como a gente não gosta quando o estrangeiro fala que o Brasil é só carnaval, mulata, Amazônia e samba e futebol, a gente também, de uma certa forma, acaba muitas vezes generalizando países que a gente não sabe minimamente como funciona. E aí eu vou dar como exemplo países da África, países da Ásia, países que assim, nós como brasileiros às vezes não conhecemos direito. Então é muito importante a gente ler esse livro, esse Factfulness é muito interessante para a gente passar a refletir melhor sobre as generalizações e preconceitos que a gente tem do mundo de uma forma geral. Factfulness é recheado de histórias interessantes, engraçadas, né? O conteúdo, a forma de escrever é muito simples, não é um livro difícil de se ler. Eu indico fortemente, é um livro realmente muito impactante, né? Então quem não leu, eu indico demais que leia. E é isso aí, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, que periodicamente a gente vai trazer outras resenhas aqui de livros que realmente impactam a sua vida e que vão te fazer pensar diferente, pensar fora da caixa. Um grande abraço e até a próxima.